Em 13 de setembro de 1985, nascia uma lenda. Não, esse cara aí não. É esse aqui. Em 2020, nosso querido encanador Mario finalmente chegou em uma idade que é condizente com a aparência dele. 35 aninhos. Que marca, hein? Na real, o Mario é mais velho do que isso, se a gente levar em consideração que a primeira aparição dele foi no clássico Donkey Kong, que foi lançado em 1981. Mas daí ele pode usar o argumento que na época o nome dele não era Mario, e sim Jumpman. Só que em 1983 já existia o jogo Mario Bros. Aquele lá de matar tartaruga. E aí, Mario, quero ver você sair dessa agora. Em 1985, lançava o primeiro Super Mario Bros. Então esse não foi o ano que o Mario nasceu, e sim o ano que ele virou Super. Mas tudo bem, eu entendo que ele quer ganhar uns aninhos a menos no RG pra impressionar uma certa princesa aí. Então eu relevo. Acho que todo mundo aqui já conhece bem a novela que foi esse aniversário de 35 anos. Principalmente porque a Nintendo preparou um montão de coisinhas legais e simplesmente eliminou elas da face da Terra no último 31 de março. Em 3 de setembro de 2020 fomos surpreendidos com uma Nintendo Direct totalmente focada em Mario. E isso aí é pra glorificar de pé, né? Ultimamente tá mais difícil ter Nintendo Direct do que lançamento inédito da Big N. E quem é nintendista de longa data sabe que os Directs mais decepcionam do que deixam a gente com vontade de viver, não é mesmo? Enfim, era um Direct só de Mario. Como isso poderia dar errado? Foi aí que a gente teve uma enxurrada de alegria. Super Mario 3D World mais Bowser's Fury no Switch, Mario Kart de carrinho de controle remoto. Ok, isso aí não foi tão empolgante já que ninguém tem dinheiro pra comprar isso aqui no Brasil. Game & Watch do Mario clássico, outra coisa que a gente não vai ter. Super Mario All Stars no Nintendo Switch Online, um Battle Royale de Super Mario Bros. Exclusivo para assinantes do Switch Online e por fim, a cerejinha do bolo. Uma coletânea remasterizada dos 3 Marios em 3D das gerações passadas. Super Mario 3D All Stars. Eu sinceramente fiquei maluco com esse anúncio, porque eu mesmo sou um exemplo de uma pessoa que ficou mais de 10 anos sem um console da Nintendo. Eu tive o Super Nintendo e depois passei a ter PlayStation Forever, então não tem tanto tempo que eu fui voltar pra Nintendo quando comprei um Switch. Resumindo, eu ainda não tinha jogado Super Mario Galaxy nem Super Mario Sunshine, então finalmente vou jogar! De brinde ainda vem as trilhas musicais de todos os 3 jogos, algo que teoricamente a gente só tem acesso nesta coletânea, já que a Nintendo parou de vender as trilhas em CD e ainda por cima está tirando do ar todos os vídeos com músicas de seus jogos. É isso mesmo, eles estão monopolizando o acesso às suas propriedades intelectuais. E isso está errado. O problema é que logo após a boa notícia veio uma extremamente bizarra. O jogo só seria vendido até o dia 31 de março, tanto a mídia física quanto a digital. Isso aí bugou muita gente, não é pra menos. Afinal, quem faz isso em pleno 2020? Lançar um jogo por tempo limitado, e não só isso, uma coletânea com jogos do personagem mais importante da história dos videogames. Tá me tirando, Nintendo? Antigamente esse não era um modelo de negócio tão incomum. A própria Disney só lançava VHS de suas animações nesse formato aqui no Brasil. Eles anunciavam o lançamento e quando chegava a fatídica data do expurgo, eles retiravam as cópias que sobraram das prateleiras. O resultado era exatamente esse que a gente viu com o 3D All Stars. Sempre que eles anunciavam a chegada de um filme novo em VHS, no outro dia as lojas estavam assim. É exatamente por isso que todo mundo entrou em pânico quando a Nintendo fez esse anúncio. Porque ninguém mais faz isso desde os anos 90. Mas por mais que seja apelativo, infelizmente esse modelo de negócio funciona. E funciona tanto que mesmo 20 anos depois o resultado foi o mesmo. Em apenas uma semana, Super Mario 3D All Stars já era o segundo jogo mais vendido do ano inteiro na Amazon. Quem mora no Brasil tinha um problema muito maior, já que a mídia digital já é cara. E aqui a mídia física de Switch custa praticamente um rim. Já que a Nintendo ainda não vende mídia física oficialmente em terras tupiniquins, a galera cobra o que quer, e daí vocês conseguem imaginar o resto. Isso significa que a gente teve apenas 6 meses para dar um jeito de comprar o jogo antes que ele ficasse mais poderoso do que somos capazes de imaginar. Mas indo além do prazo apertado e do preço absurdo, Super Mario 3D All Stars conseguiu tornar o que era para ser um baita nível em uma festa de discórdia. Muita gente já entortou o nariz pelo fato de ser um remaster simples, e não um remaster com cara de remake, como rolou com o Crash e o Spyro na geração passada. Não demorou nada para os dataminers também descobrirem que os jogos rodavam por emulação no console, e daí a internet foi a loucura. Eu particularmente não sou contra remasters, principalmente porque quem curte um retro gaming sabe como é sofrível rodar esses jogos no console nativo em televisões modernas.
Se você não tiver uma TV de tubo para jogar, mesmo com o adaptador a imagem vai ficar horrorosa. Os pixels todos estourados. Eca, tira isso da minha frente. Um remaster pelo menos deixa o jogo apto para rodar em uma televisão HD, então pelo menos a gente consegue jogar sem ter que ficar apertando os olhos para enxergar bem. Ainda assim, desembolsar mais de R$300 em um jogo que a gente pode ter uma experiência igual ou até melhor usando um emulador gratuito é bem problemático mesmo. Tudo bem que todos os três foram adaptados para o Nintendo Switch, e quanto a isso eu posso confirmar que foi feito um bom trabalho. Cada jogo possui as suas próprias particularidades nos comandos de acordo com o console que foi lançado. Afinal, quando o assunto é Nintendo, cada controle é mais maluco que o outro. Substituir o Wii Remote ou os gatilhos de pressão do GameCube não seria tarefa fácil, mas aqui tudo funciona perfeitamente em qualquer modo jogado. Dá pra jogar do jeito tradicional pela televisão, com os Joy-Con separados usando sensores de movimento, ou até usar o touchscreen no modo portátil. Certamente essa versatilidade é o que torna o Switch tão especial. Super Mario Galaxy continua incrível, porque meu Deus, que delícia de jogo! Sem sombra de dúvidas, ainda é um dos melhores Marios já feitos na face da Terra. Um jogo que provou que a imaginação e a criatividade nessa franquia não tem limites. Tudo bem que jogar no Wii usando o Wii Remote ainda é a melhor forma de jogar, afinal o jogo foi projetado para isso. Porém, eu joguei pela primeira vez nessa coletânea e amei cada segundo. Já Mario Sunshine... meh. Esse ainda é o patinho feio da franquia, e eu super entendo o porquê. Eu já comecei ele umas 1000 vezes e nunca consegui me engajar no jogo. Nada contra a ambientação praiana, aquela gosma por todo lado, os habitantes narigudos, tudo isso aí é muito legal. Só as mecânicas do Flood que não são lá grande coisa. Só que eu ainda arrisco dizer que essa é a melhor versão de Mario Sunshine para jogar, já que além do upgrade nas texturas, a câmera ainda está bem mais leve e fácil de controlar do que a do original. Já Mario 64 foi o que dividiu as tribos, separou famílias e criou revolta por aí. A versão desta coletânea é a chamada Shindou Edition, uma versão atualizada que só foi lançada no Japão, lá em 1997. Podemos dizer que ela está longe de ser a preferida dos fãs, principalmente porque por alguma razão nerfaram o Mario e deixaram ele mais lento, além de corrigir vários bugs que eram explorados pelos speedrunners para zerar o jogo mais rápido. Do ponto de vista de preservação, o fato deles terem incluído essa versão e não a original na coletânea também é algo negativo. Já tem alguns anos que essa primeira build do Super Mario 64 está cada vez mais rara no mercado, e somente através do console original é possível tirar máximo proveito de todos os recursos dela, incluindo os glitches, obviamente. É por isso que a maioria dos speedrunners de Mario 64 jogam em um Nintendo 64 e não em emuladores. Colocar a Shindou Edition em 3D All Stars foi um tapa na cara do legado deste que sem dúvidas é um dos títulos mais importantes da história dos games. Não custava nada ter incluído as duas versões do jogo na coletânea. Afinal, isso aqui não era para ser uma edição comemorativa? Até a Disney, que não dá a mínima para a indústria de videogames, lançou uma coletânea super aleatória que compila o Rei Leão de Super Nintendo e o Aladdin do Mega Drive. Não só uma única versão de cada jogo, mas todas elas! Incluindo as que foram lançadas em portáteis e até mesmo umas versões demo dos jogos inacabados. Não parando por aí, por mais simples que essa coletânea seja, ela é recheada de recursos legais e tem incontáveis horas de documentários históricos sobre o making of dos dois jogos. Por mais whatever que esse pacote seja, tenho que admitir que eles sabem relançar jogo velho com estilo. Enfim, nada mais disso importa, já que hoje quem comprou, comprou e quem não comprou, não compra mais. A festa de aniversário do Mario acabou virando um enterro, porque não foi só o 3D All Stars que foi eliminado da face da Terra no dia 31 de março, mas praticamente tudo que foi lançado junto com ele. Super Mario Bros 35, o Game & Watch especial, e até mesmo a primeira e única versão ocidental do primeiro Fire Emblem, que não tinha nada a ver com o assunto e acabou rodando junto, sem mais nem menos. Por que eles fizeram isso? Nunca saberemos. Segundo Doug Bowser, o cara que substituiu o eterno Red na presidência da Nintendo of America, tudo isso foi lançado somente para celebrar os 35 anos do Mario, por isso o tempo limitado. Mas isso não faz sentido nenhum, cara! Até o Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, que demorou 30 anos para receber uma localização oficial, acabou sendo arrastado pro limbo junto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero respostas! Aliás, não dá pra confiar nesse cara, pois ele claramente odeia o Mario e não esconde isso. Já que não existe mais Mario, eu declaro todos os anos o ano do Luigi, assim como foi em 2013, quando resolveram valorizar um pouquinho o irmão esquecido. A partir de hoje a gente só pode jogar Luigi's Mansion e só pode escolher Luigi quando for jogar Mario Kart e Smash Bros, sem exceção.
E boa tentativa, Nintendo, mas você não me pegou quando o jogo tava custando R$ 400 e não vai ser agora que eu vou desembolsar o dobro pra comprar essa coletânea mequetrefe. Droga!